Nas últimas semanas, ganhou destaque um professor de uma universidade do Rio de Janeiro, porque ele teria tido encontros com Caetano Veloso e Caetano declarou que, por influência desse professor, estaria revendo seus conceitos sobre o stalinismo. Bom, resolvi então, indignado, gravar esse vídeo, um pouco mais longo do que os outros, para falar para vocês a verdade sobre quem foi Stalin, o maior assassino da história da humanidade. Antes de começar a falar mais sobre Stalin, é importante sempre fazer uma informação inicial. Eu disse maior assassino, não disse o pior assassino, porque sempre as pessoas gostam de comparar Stalin com Hitler. E Hitler se tornou o anticristo do século XX em função do holocausto que ele praticou contra a comunidade judaica e várias outras etnias, mas em especial com os judeus. Aqui não se trata de falar quem foi pior, quem foi mais malvado. A partir de um certo ponto, o mal é absoluto. Não existe a possibilidade de relativizar. Então, não quero aqui de maneira nenhuma comparar um com o outro, mas sim lembrar das enormes atrocidades cometidas por Stalin em nome da defesa dos interesses do povo. Por que as barbaridades de Stalin não ficaram tão conhecidas? Porque os comunistas tomaram a academia, as universidades e boa parte do jornalismo e da cultura no mundo ocidental depois da Segunda Guerra. Então, tudo foi feito para tornar o nazismo o grande vilão, enquanto que o comunismo, embora praticando atrocidades, as praticava buscando um ideal de felicidade e de igualdade entre as pessoas. O que a gente percebeu com a queda do muro e o fim do comunismo na Europa, que não passava de balela. Mas vamos aqui a Stalin. Stalin nasceu na Geórgia, um país que hoje é independente, mas que na época fazia parte da Grande Rússia. Ele cresceu e logo no comecinho do século XX já era um revolucionário bolchevique e terrorista. Passou muito tempo preso. Com o início da Revolução, em março de 17, ele sai da cadeia e vai então se unir aos bolcheviques para participar do golpe de outubro de 17 e depois da Guerra Civil que se segue quando os bolcheviques tentam tomar o poder somente para eles. Durante 2 anos a Rússia é tomada por essa revolução que vai ceifar milhões de vidas. Pois bem, a partir de 1920, Lenin assume o poder. Em 22, ele fica muito doente e impossibilitado de manter a liderança e se forma um grupo onde Stalin começa a se projetar. Ao contrário de Trotsky, o outro líder importante na época, que era um homem carismático, que discursava, que ele tinha liderado o Exército Vermelho na Revolução, que era um intelectual, Stalin era um homem do partido, um homem que trabalhava mais nas sombras e com isso foi se fortalecendo. Após a morte de Lenin em 24, Stalin cria um comitê, um triunvirato, com ele e mais 2 outros líderes importantes bolcheviques. Tudo ele faz para ir eliminando seus adversários. Em 27, ele consegue então tirar Trotsky do Partido Comunista, do Partido Bolchevique, e com isso também troca os seus aliados na liderança. Em 29, ele consegue expulsar Trotsky da União Soviética com a segurança de se livrar do seu principal adversário. Ele também elimina o comitê e assume definitivamente como um ditador. Ao longo desses anos, dezenas, milhares de bolcheviques e de pessoas já haviam sido literalmente eliminadas, mortas e torturadas para garantir o poder de Stalin. A partir de 29 é que a coisa toma então dimensões de milhão. Stalin estabelece o plano quinquenal. Ele queria de toda forma industrializar a União Soviética, porque ele acreditava que o Partido Bolchevique, dos operários, e que ele queria então ter o desenvolvimento industrial. Todos os recursos são destinados a esse plano e os operários são submetidos a metas para que se alcancem os objetivos desse plano quinquenal. Metas que são, na maior parte dos casos, impossíveis de serem atingidas. Começa então uma perseguição. Qualquer operário que não cumpra sua meta fica sujeito a ser acusado de inimigo do povo e com isso torturado, executado ou transferido para outras regiões do país. Milhares de operários vão ser executados por essas pequenas falhas no seu trabalho. Uma frase famosa de Lenin e que Stalin sempre repetia é que reprimir os inimigos do povo é como exterminar insetos nocivos. Ou seja, a vida das pessoas não tinha o menor valor se elas não estivessem de acordo com as normas e regras definidas pelo ditador. Pois bem, mas não bastava e não era suficiente construir indústrias e colocar os operários submetidos a essas metas quase inalcançáveis. Foi necessário, e é uma das piores invenções de Stalin, a criação dos campos
de trabalhos forçados. Não eram campos de concentração, como a gente se acostumou a pensar em relação aos campos feitos pelos nazistas. Esses não eram campos de simples extermínio, eram campos de escravos. Qualquer inimigo do regime, e para isso bastava você fazer um comentário, ou você eventualmente ter um livro na sua casa, uma coleção de selos, enfim, qualquer motivo era suficiente para que você fosse considerado inimigo do Estado e enviado para um gulag. Gulag queria dizer centro do campo prisional, em russo, que eu não vou aqui arriscar a falar. Milhões de russos e de outras nacionalidades dentro da União Soviética foram enviados para esses locais que ficavam na Sibéria, em alguns casos na beira do Círculo Ártico Polar. O mais famoso desses campos foi Kolyma, aonde estima-se que cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas morreram. As condições de trabalho eram literalmente de escravidão, não havia nenhum tipo de remuneração, a alimentação era apenas e exclusivamente o necessário para que a pessoa mantivesse em atividade, as pessoas morriam como moscas e simplesmente seus corpos eram jogados fora e outros futuros escravos trazidos dos diversos cantos da União Soviética. É importante dizer que em alguns momentos que havia uma mortandade maior, os burocratas do Partido Comunista simplesmente estabeleciam metas de captação de trabalhadores. Qualquer pessoa que estivesse na rua e desse azar era jogada num carro e levada para a Sibéria. Um segundo campo que ficou tristemente conhecido foi o de Vorkuta, que ficava a 3.000 quilômetros desse Kolyma, mas também já praticamente no Ártico. Esse era o campo das minas de carvão. Cerca de 100 mil pessoas morreram nesse campo. Inclusive, era muito comum, como o trabalho era feito por pessoas deficientes de energia, as minas eram mal feitas e caíam simplesmente em cima dos operários. Haviam algumas minas também, os escravos, digamos assim, eram colocados nessas minas sem a perspectiva de nunca mais sair. Eles iam simplesmente repondo os que morriam lá embaixo. Essa foi a maneira como a industrialização da União Soviética foi alcançada. Trabalho escravo e muitos mortos. Com o fim da União Soviética em 1989, foi possível pesquisar os dados da KGB. E pela própria KGB, 1.900.000 pessoas morreram nos gulags ao longo do período stalinista. Nessa mesma época, 1929, dentro do plano quinquenal, Stalin decide que tem que ser coletivizadas todas as fazendas da grande União Soviética, especialmente na Ucrânia. Ele tinha problemas com os ucranianos, não gostava dos ucranianos, não gostava dos fazendeiros, e a Ucrânia era o celeiro da União Soviética, como tinha sido o celeiro da Rússia durante muitos e muitos anos. Essa coletivização forçada faz com que os tradicionais fazendeiros, que sabiam como cuidar da terra e que tinham uma série de outros agricultores trabalhando com eles, sejam expulsos da Ucrânia. Os kulaks, como eram conhecidos esses fazendeiros, com suas famílias, são todos enfiados em trens e enviados para regiões distantes. Isso desestrutura completamente a agricultura e o setor de produção de alimento. Pois bem, essa situação vai se agravando, aquela enorme produção agrícola começa a decair, até que em 1933 Stalin determina que toda a produção que tiver sido realizada tem que ser tomada à força. O exército vai para a Ucrânia e toda e qualquer mercadoria que seja encontrada nos celeiros é retirada, inclusive os grãos que tinham sido guardados para a próxima safra. 3,5 milhões de ucranianos vão morrer de fome e frio ao longo deste ano. Esses dados são comprovados, existem diversos livros que falam dessa tragédia humana provocada por Stalin na Ucrânia. Inclusive, esses soldados passavam e se eles encontravam qualquer pessoa que não estivesse magérrima e com a barriga inchada, que é o típico sinal de fome, esta pessoa era torturada para dizer como é que ela estava se alimentando bem e ela tinha que revelar aonde havia o seu eventual armazém de alimentação. Uma tragédia que poderia ser chamada de genocídio. No final de 1934, um líder bolchevique é assassinado em São Petersburgo. A partir de 1935, Stalin vai usar esse crime como desculpa para promover outra carnificina, que ficou conhecida como Grande Expurgo. Ele vai então iniciar uma série de processos contra suspeitos de serem inimigos do povo. Praticamente todas as lideranças bolcheviques, ou seja, seus aliados que haviam participado da Revolução, que haviam participado do golpe, da Guerra Civil, enfim, da estruturação da União Soviética, passam a ser suspeitos, são presos,
torturados, são obrigados, inclusive, a se desculpar pelos seus crimes em julgamentos absolutamente hipócritas e são executados. Líderes como Bukharin, Rykov, Zamenev, que haviam inclusive feito parte de alguns dos triunviratos com Stalin, são executados desta forma. No exército foi ainda pior. 43 mil oficiais foram presos, julgados e condenados. 3 em cada 5 marechais, praticamente todos os oficiais comandantes de campo, cerca de 1/3 dos oficiais soviéticos tiveram a morte nesse período. Foi mais do que o número de oficiais mortos durante a Segunda Guerra Mundial no exército soviético, cuja morte foi determinada por Stalin. Nesse período, foram tantas mortes que em diversas cidades tiveram que ser feitos cemitérios secretos para que milhares de corpos fossem colocados. Nos arquivos da KGB, como eu disse, que foram abertos em 89, estão registrados que nesse período foram 785 mil execuções. Esses são os números oficiais registrados pela própria KGB da época. Imagine a quantidade de mortes, que deve ser muito maior, porque diversas execuções com certeza foram sumárias e sequer foram registradas. Você está achando demais? Calma que ainda vem muita barbaridade. Em 1939, Hitler já era uma grande ameaça para a Europa e Stalin então decide fazer um acordo secreto com Hitler. Essa é outra história que ninguém conta muito. Adoram dizer que Stalin foi o grande líder da derrota de Hitler. Na verdade, Stalin foi muito importante para a ascensão de Hitler. Veja só, em 23 de agosto de 1939, foi assinado um acordo secreto, que depois ficou conhecido como Molotov-Ribbentrop, entre a Alemanha e a União Soviética. Molotov pela União Soviética, Ribbentrop pela Alemanha. Pois bem, esse acordo previa uma aliança entre os dois países, previa inclusive uma divisão do leste europeu, sendo a Polônia dividida entre esses dois países. Também passava para controle soviético os países bálticos, outra região que Stalin tinha obsessão. No dia 28 de agosto, esse acordo é ajustado, e o que acontece no dia 1º de setembro? Começa a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia pela Alemanha, tranquila de que não haveria revide da União Soviética. 17 dias depois, os soviéticos invadem a Polônia. Outra coisa que você também não sabia, né? Que a Polônia já foi invadida pelos russos, ou melhor, pelos soviéticos, antes da Segunda Guerra Mundial. E essa invasão da Polônia foi uma monstruosidade. Pouco tempo depois de tomar posse da Polônia, os soviéticos prendem todos os oficiais poloneses, boa parte dos seus intelectuais, lideranças religiosas, lideranças acadêmicas, em campos de concentração e simplesmente os matam. Numa floresta chamada Katlin, no norte da Polônia, 4 mil oficiais poloneses foram sumariamente assassinados e tiveram seus corpos colocados numa cova, claro, numa imensa cova, que só foi descoberta muito tempo depois. Um dos oficiais que foi morto covardemente nesse episódio era o pai do grande cineasta Andrzej Wajda, que faria, muito tempo depois, um filme que tem o nome da floresta, Katlin, onde ele conta de maneira ficcional essa atrocidade cometida pelos soviéticos a mando de Stalin. Esses assassinatos aconteceram para que não sobrassem lideranças na Polônia que fossem capazes de reagir à ocupação soviética. Nos países bálticos, Stalin promove uma deportação em massa. Ele pega famílias inteiras de moradores. Os países bálticos são a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Milhares de famílias desses 3 países são enfiadas em trens e enviadas para a Sibéria ou regiões no Oriente. No seu lugar, Stalin envia russos para viverem nesses 3 países. Estima-se que 175 mil pessoas, equivalente a 20% da população na época, foi deportada, morta ou conseguiu fugir. Outro genocídio praticado por Stalin contra populações civis. Em junho de 1941, Hitler rompe o acordo e o seu exército invade a União Soviética. Stalin estava completamente despreparado para isso. Vocês se lembram, agora há pouco eu contei que ele havia liquidado com 43 mil oficiais, os mais experientes inclusive, portanto seu exército estava totalmente despreparado. Nos primeiros meses da invasão nazista, as forças regulares do exército soviético são simplesmente aniquiladas ou feitos prisioneiros. É um massacre. É literalmente uma barreira humana que Stalin usa para tentar retardar o movimento dos exércitos nazistas.
Estima-se que 2 milhões de russos morreram nos 3 primeiros meses da guerra, entre soldados e civis, porque a outra tática determinada por Stalin era a simples destruição de qualquer vila, fazenda que houvesse no caminho. Portanto, queimando as casas, as plantações e o que houvesse de comida. Os civis ficavam, portanto, sem casa e sem comida e submetidos ao ataque dos nazistas. Foi outra carnificina, milhões de russos mortos por determinação por próprio Stalin. Inclusive, Stalin foge de Moscou, vai se esconder na Sibéria, tendo certeza de que os nazistas vão vencer a guerra. É o apoio dos aliados, fundamentalmente Inglaterra e Estados Unidos, que começam a entregar armamento melhor e fazer inclusive treinamento para o exército soviético pelo norte, tentando fugir do Hitler, que vinha pelo sul, que vai fazer com que Stalin volte para Moscou e principalmente o seu grande aliado, que foi o Marechal Inverno, porque os nazistas acabaram se retardando um pouco e com a chegada do terrível inverno russo, o exército nazista teve dificuldades e a partir daí, com o reforço das armas americanas e inglesas, mais o apoio do inverno, o exército soviético, muito maior em termos humanos, consegue provocar a retirada do exército nazista. Também, sobre os hábitos, é importante dizer que os soldados, nesses primeiros meses, tinham pouquíssimo armamento, pouquíssimo uniforme e, portanto, situação muito difícil. Vários deles acabavam desertando ou, eventualmente, não se jogando na frente dos nazistas. 150 mil soldados russos foram executados por covardia ou tentativa de deserção. Para você ter uma ideia, no exército americano, durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado foi executado por covardia ou deserção. Além disso, havia um, digamos, batalhão de cerca de 400 mil soldados que eram suspeitos de serem inimigos do povo. Esse contingente humano era utilizado em missões suicidas, como, por exemplo, caminhar por campos minados e descobrir onde havia uma mina explodindo, ou servir de barreira, literalmente, para tanques e armamentos dos nazistas. Terminada a Segunda Guerra Mundial, haviam sobreviventes nas cidades anteriormente ocupadas pelos nazistas. Todos esses sobreviventes passaram a ser suspeitos, porque afinal de contas deveriam ter colaborado para ter sobrevivido. Novamente, inúmeros civis inocentes são submetidos a torturas para confessar seus crimes de colaboração. Pior ainda foi o que aconteceu com os soldados russos que haviam sido feitos prisioneiros, conseguido sobreviver nos campos de prisioneiro alemães, onde muitos soldados morreram naturalmente, os alemães não eram bonzinhos com os prisioneiros russos. Pois bem, depois de passar por esse ordalho nos campos de prisioneiros dos nazistas, esses soldados que conseguiam voltar para a União Soviética eram tratados como suspeitos e, na sua maioria, enviados para os campos de trabalho na Sibéria. Nos anos 80, um historiador estimou em 20 milhões o número de mortos causados por Stalin. Isso exclui vítimas do exército, portanto inimigos. 20 milhões seriam os assassinatos cometidos diretamente por ação de Stalin, seja nos campos de concentração, seja nas execuções e julgamentos forçados, seja as execuções sumárias de inimigos, seja pela fome nos diversos equivocados processos que ele causou. Outra coisa que é curiosa é quantos filmes você já viu sobre os campos de concentração nazistas? Você nem sabe dizer de tantos filmes que você assistiu. Quantos filmes você já assistiu sobre os campos de trabalhos escravos nos gulags? Pois é, esses filmes não existem. Quantas vezes você já viu filmes ou leu livros sobre pessoas que lutaram dentro da União Soviética contra a ditadura de Stalin? Nenhuma, porque essas pessoas desapareceram. Não era possível registrar a história delas. Elas e todas as suas famílias e conhecidos eram simplesmente executados. De novo, não estou aqui querendo dizer que uma ditadura é pior que a outra. Ditadura é ditadura. Mas estou querendo dizer como todo esse stalinismo foi encoberto e continua a ser encoberto até os dias de hoje. Vou passar aqui algumas dicas para você poder ter mais informações sobre essas histórias que eu contei. Nos filmes recomendo Assassinato de Trotsky, dirigido por Joseph Losey, com Alain Delon e Richard Burton, que mostra o plano e como foi executado o assassinato do principal inimigo de Stalin, Leon Trotsky. Outro filme bastante interessante é O Sol Enganador, de Nikita Mikhalkov,
ganhador inclusive do Oscar de filme estrangeiro, que mostra como funcionava o mecanismo de difamação para derrubar um adversário dentro da burocracia no período soviético. Os dois filmes estão no à la carte. Nos livros, Arquipélago Gulag, de Solzhenitsyn, é o clássico, é um livro difícil de achar em livraria, mas que você pode procurar em sebos. Um outro livro que também fala de maneira muito impressionante, faz um retrato importante sobre esse período, é Contos de Kolyma, de Varlam Shalamov. Ele ficou preso muitos anos no Gulag e depois escreveu esses livros. É uma série, a Editora 34 publicou no Brasil, você encontra muitas vezes em livraria, mas com certeza em muitos sebos. Ele conta no detalhe como funcionava. Na ficção, Casa de Encontros, do inglês Martin Amis. É um livro muito impressionante, não é um livro muito longo, vale a pena você ler. É um livro que vai te deixar muito impactado sobre esse absurdo que foram os gulags. Portanto, stalinista devia ser ofensa e de maneira nenhuma algo que alguém pudesse se orgulhar.